Hoje a gente vai falar sobre um tema que interessa praticamente todo mundo. Afinal, quais exames realmente importam em um check-up? Porque existe uma grande diferença entre fazer muitos exames e fazer os exames certos. Será que existe exame de mais? Existe exame de menos? E como a medicina moderna consegue identificar doenças antes mesmo dos sintomas aparecerem? Para essa conversa, eu recebo dois convidados muito especiais. Meu primeiro convidado é uma grande referência da cardiologia. Formado pela Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco, construiu uma longa trajetória marcada por dedicação, experiência e cuidado com seus pacientes. É uma honra tê-lo ao meu lado na equipe do Centro Diagnóstico Lucilo Ávila. Seja muito bem-vindo, Dr. Tomás Mesquita. Oi, doutora Mirela. Muito obrigado. Estou muito honroso. Fiquei muito honroso com o convite, tá certo? E espero contribuir de uma maneira muito simples, uma linguagem muito tranquila, para que todos, na verdade, aproveitem essa oportunidade. Meu segundo convidado é geriatra, mestre em Ciências da Saúde e uma grande referência na especialidade no país. Além da admiração profissional, temos um carinho muito especial pelo cuidado e atenção que ele dedica à saúde da nossa família. Seja muito bem-vindo, Dr. Marcelo Cabral. Prazer é todo meu. Estar aqui nesse podcast já é um sucesso em nossa cidade. Então, Dr. Marcelo, ainda existe a ideia de fazer uma bateria enorme de exames para todo mundo num check-up? Eu acho que foi muito feliz na primeira frase. Nem muito, nem tão pouco. Mas hoje a gente precisa individualizar o check-up. Não existe uma lista pré-feita para cada paciente. Então, uma anamnese bem feita, buscando principalmente a história e os antecedentes, a gente pode guiar para uma realização individualizada de exames necessários para uma prevenção, para uma construção de um envelhecimento saudável, de uma longevidade com saúde. Então, acho que o segredo é individualizar. Então, assim, o que é um check-up? Eu acho que o check-up tem toda a história, também o exame clínico e, em seguida, exames complementares a essa primeira consulta. Então, Então, a a pessoa não realização, precisa estar sentindo nada para fazer um check-up. ao contrário, a gente precisa de prevenção. E a prevenção, muitas vezes, vem com o diagnóstico de doenças silenciosas. E esse é a grande questão, é a prevenção primária. O diagnóstico na forma mais precoce para que a gente possa trazer uma terapêutica, uma cura para essas situações, esses pacientes, de maneira geral. E Perfeito. não a remediação. Então, doutor Tomás, na cardiologia, você considera que o check-up também mudou? A gente tem hoje como identificar precocemente um risco cardiovascular dentro da ideia de se fazer um check-up, ou o paciente vai procurar quando ele tiver com a pressão alta, quando ele já estiver mostrando algum sintoma? Eu não tenho dúvida, Mirela. Veja, hoje o Brasil tem uma população de idosos que está crescendo de forma espetacular, tá certo? E as doenças que mais matam no mundo são as doenças cardiovasculares. Infarto, acidente vascular cerebral e assim por diante. Não tenha dúvida que o check-up, ele é muito importante, como o Marcelo estava falando ainda agora, a prevenção. De uma maneira geral, as doenças que são diagnosticadas precocemente, elas são tratáveis. Até coisa, quem procura, né? Procura acha, mas quem acha trata, entendeu? Então, isso é importante. E dentro da cardiologia ela não foge desse contexto de maneira alguma, de você realizar uma avaliação clínica decente, né? A história, a visão holística do paciente que nós temos que ter, olhar para o paciente, conversar com o paciente, examiná-lo de maneira adequada e depois você vem com o que se chama de exames complementares, né? Vai complementar a sua avaliação. Com certeza a consulta inicial, né, a avaliação, você já começa a fazer um diagnóstico de cara do paciente, né? Já fez uma avaliação bem tranquila e a partir do momento que você vai para examiná-lo e pedir os exames, a história clínica já disse muita coisa. Até a entrada, a chegada do paciente no consultório, né? A inspeção, né, Marcelo? Quando a gente olha para o paciente e rapaz, a coisa não está boa, não está legal, não está diferente, né? Na Então isso experiência, na você vê isso. experiência do dia a dia, entendeu? É por aí. Um outro ponto importante, até para puxar um pouco a população, aspas, saudável, eu espero que saudável, buscando check-up,
é que hoje existem também algumas métricas de longevidade. Vai fugir um pouquinho de doença, falar um pouquinho de saúde agora, tá? Eu queria trazer duas métricas importantes. Uma é a quantidade de músculo. Essa pesquisa sarcopenia, a gente consegue, vocês fazem isso muito bem, ou através da bioimpedância em consultório, ou através da densitometria corporal. Então, muitas vezes, quantificar músculo e, obviamente, depois força e função, a gente consegue também prescrever melhor exercícios físicos. E também uma outra métrica da parte aeróbica seria a avaliação do VO2, que acho que o Tomás sabe muito bem disso. A gente consegue, através de testes de esforços, trazer essa métrica e hoje VO2 também está associado com longevidade. Então, a capacidade aeróbica que se traduz através do VO2 também consegue estimar, consegue ter uma métrica que pode estimar a longevidade. Então, nem todo check-up é busca de doença, mas também métricas que podem orientar o melhor caminho para a longevidade. O VO2 que Marcelo citou agora, o VO2 o que é? É o consumo de oxigênio pelo miocárdio, pelo músculo do coração. Então, quanto maior for esse consumo, para consumir, né, você tem que aumentar a demanda, você tem que aumentar a oferta. Então, quando você tem isso é importante, né, você ter Perfeito. citado, quando você pega um exame do paciente, e mesmo um exame mais simples, como um teste ergométrico, uma prova de esforço, você vai analisar o VO2, ou seja, o que ele consumiu de oxigênio durante aquela prova, é muito importante para avaliá-lo, inclusive fazer prognóstico, né? E pedir para ele, ó, teu VO2 está baixo, vamos trabalhar, vamos fazer exercício, vamos procurar melhorar essa atividade muscular para que, na verdade, você tenha uma resposta muito boa. Hoje, o que a gente procura, né, é qualidade de vida, como o Marcelo falou. A longevidade, a medicina está diferente desse aspecto, né? A gente só tratava doença, 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 né? Hoje a gente está começando a tratar como nós vamos viver mais. Porque o Brasil, como já disse ainda agora, está se tornando um país de velhos, no bom sentido, né? E você precisa, na verdade, onde você vai colocar esse pessoal, né? Chega no consultório, né, Marcelo? Pacientes com 70, 80 anos, bem, dirigindo, trabalhando, produzindo, né? E essa turma vai para onde, né? Isso. É por aí. A gente, exatamente o tema de trazer aqui a ideia do check-up é porque é isso. A gente hoje precisa trabalhar com foco em prevenção. É a medicina preventiva, tanto nas atitudes, nas ações que a gente vai tomar ao longo da nossa vida e dentro de um contexto de qualidade de vida, como realmente a realização dos exames de uma forma inteligente para que a gente possa tratar, não só tratar, para que a gente possa identificar riscos futuros e a gente possa trabalhar diretamente nesses riscos, né? Então, tem pessoas que fazem exame demais e muitas vezes não são realmente os ideais que vão mudar nada naquele contexto da vida, e tem pessoas que nem fazem. Tem também o oposto. Muita gente diz, eu me sinto bem, eu não preciso investigar nada, e isso é um erro muito comum. E, ao mesmo tempo, a gente precisa pensar em faixas etárias. O check-up, ele muda ao longo da vida. O que faz sentido aos 25 anos, provavelmente não é o mesmo aos 55 ou aos 75. Vamos estratificar em faixas de idade para entender como fazer esse check-up de uma maneira inteligente. Então, doutor Marcelo, antes de mais nada, muita gente acha que geriatra é médico apenas para pessoas idosas. Mas cada vez mais, eu, que tenho 49 anos, vejo muitas pessoas da minha idade, minhas colegas, que são suas pacientes, inclusive, pacientes homens, mulheres, e estão sendo acompanhadas por geriatra. E eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente exatamente o que é a geriatria. Perfeito. Eu diria que é a medicina, é a especialidade da medicina que busca te ajudar no envelhecimento. Existem várias teorias de envelhecimento, esse daria outro podcast, né? As várias teorias, mas enfim, a gente envelhece a partir do momento que a gente nasce. Por que não tem alguém que tenha um olhar para o futuro? Então, puxando um pouquinho para o check-up e fazer um pouco essa resposta, eu acho que é importante a gente entender idade cronológica e idade biológica, tá? Vários casos esse ano que tivemos em conjunto, indivíduos de 85 anos, 90 anos, e que têm uma idade biológica muito mais jovem. A gente foge um pouco da estratificação das sociedades que estimam a idade de A a B, ou seja, 40 a 80, e a gente individualiza aquele check-up. Então, se eu tenho uma idade biológica bem mais nova do que a minha idade
cronológica, ou seja, se a idade do meu organismo é bem mais jovem do que a idade cronológica do dia que eu nasci, a gente individualiza e segue com alguns exames. A gente consegue mudar o curso desse envelhecimento. Então, assim, a geriatria traz uma visão de médio e longo prazo da importância de a gente estratificar, seja risco cardiovascular, seja o rastreio oncológico, seja buscar exames que busquem métricas que vão orientar a melhor prescrição de saúde. E essa prescrição é um grande tripé: sono, exercício e alimentação. Então, acho que existe uma grande prescrição para cada um desses tripé. Perfeito. Então, jovem já devia começar a se preocupar. A partir de quando? Pois é, hoje eu já atendo 4 gerações. E existe uma certa briga para atender pacientes abaixo de 16 anos. Aí eu não, eu coloco o freio e digo, ó, a partir de 16 eu atendo. Então eu tenho vários pacientes já com 16, 18, 20 anos buscando um acompanhamento de longo prazo. Então ter alguém de confiança que conheça você, que conheça toda a sua história, isso vai facilitar muito nessa jornada de saúde, tá? Então o check-up também é para trazer saúde, não só para trazer diagnósticos precoces, tratamentos. Perfeito. Doutor Tomás, quando é que a gente deve procurar um cardiologista? Por exemplo, eu tenho um risco cardiovascular elevado porque eu conheço a história da minha família e entendo que geneticamente, hereditariamente, o meu risco cardiovascular é elevado e eu procurei começar mais cedo, antes de ter qualquer sintoma. Mas, na verdade, existe uma idade para procurar um cardiologista? A gente tem que esperar realmente vir alguns sintomas ou tem que ter histórico familiar? Para fazer exame, se você tem um histórico familiar, que um pai, uma mãe infartou, teve um infarto antes dos 50 anos de idade, é uma idade muito precoce. Então você já tem isso na sua história. Então você tem que procurar direcionar um check-up para isso. Mas o check-up não vai diferenciar do mais idoso, não. É uma boa consulta, um bom eletrocardiograma e partir para alguns exames. Você tem que avaliar a capacidade funcional do coração. E um exame que é um exame simples, que avalia a capacidade funcional do coração muito bem, é o teste ergométrico, Uhum. né, que há muito tempo, há alguns anos, né, foi contraindicado, foi desprezado, foi esquecido. Isso faz tempo, viu? Foi esquecido porque era um exame que tinha as suas análises, uma análise um pouquinho mais prejudicada, não tão real. Mas hoje você observa que se você faz o teste ergométrico é um exame meramente clínico, aquele exame da esteira. Você vai para a esteira, vai correr na esteira, acompanhado pelo médico, por um ergometrista, Uhum. e você vai adaptar, porque tem pessoas que têm, inclusive, medo de fazer o teste ergométrico. "Não, doutor, para aquela esteira não vou". Deus me livre, a última vez que eu fui, passei mal, quase que morria naquela esteira. Eu A escuto gente muito isso. a gente ouve isso, tá me entendendo? Então, mas a ergometria evoluiu tanto, com os métodos complementares, com o teste computadorizado, onde eu posso programar o exame para o paciente, e não o paciente ao exame. Eu tenho essa flexibilidade hoje, tá certo? Inclusive lá na clínica nós fazemos isso, realizamos isso já há mais de 20 anos lá na clínica, e com certeza a gente adapta o exame ao paciente, né. E o teste ergométrico, o eletrocardiograma, então se você tem uma história precoce de pessoas na família que tiveram um infarto, doença coronária, o próprio derrame, né, o AVC, né, tem pressão alta, história de obesidade, então tudo isso você tem que com certeza ser mais precoce e procurar uma resposta para tudo isso. Doutor Marcelo, entre os 40 e os 60 anos é uma idade que muito frequentemente algumas doenças vão se instalando silenciosamente. E muitas pessoas lembram da mamografia, né, que tem muita campanha que fala mamografia a partir dos 40 anos, que a gente sabe que é importante. Mas o que é que realmente importa dentro de um contexto geral, se a gente for falar homens e mulheres na faixa etária dos 40 aos 60 anos? Perfeito. Vou até entrar um pouquinho na área, Tomás, depois ele me corrige, por favor, né? Mais de 40 e 60 anos, acho que é fundamental a gente fazer uma avaliação endoscópica do trato digestivo alto e baixo, tá? A recomendação hoje de colonoscopia é a partir dos 45 anos, história familiar de primeiro grau, a gente pode antecipar os 40 anos. Mas baseado ainda na alimentação de ultraprocessados, alimentação de embutidos, eu tenho feito de maneira mais precoce, é buscando a individualização desses indivíduos.
Então, entre 40 e 60 anos, acho que vai um estudo endoscópico alto e baixo, ou seja, a endoscopia digestiva alta e a colonoscopia. Cabe uma estratificação de risco cardiovascular, além do teste funcional muito bem dito pelo Dr. Tomás, caberia um score de cálcio coronariano para estimar o risco em 10 anos, junto com tração de carótidas. Eu acho que isso traz mais substrato para a gente tentar dirigir o melhor estilo de vida para esse paciente, né? Toda a parte metabólica, e eu queria depois escutar o Dr. mais sobre o uso da proteína A. Isso pode justificar hoje pacientes com níveis normais de LDL que vão infartar no futuro. Então tem uma abordagem um pouquinho mais agressiva, quero escutá-lo depois. E toda a questão da preocupação com a saúde. Vamos quantificar músculo através da densitometria corporal, densitometria óssea, avaliar risco de quedas através da função desse paciente, mas também através da massa óssea. E, a depender do estilo de vida, ser um tabagista, uma tomografia de tórax, ou seja, existe todo esse rastreio e estratificação de riscos, ou seja, rastreio oncológico, estratificação de risco cardiovascular, tanto cérebro quanto cardiovascular, e rastreio a depender dos fatores de risco, ou seja, aí entra próstata com PSA e ultrassom, rastreio tomográfico para os tabagistas, passivos ou ativos, é um dado muito importante. Se o marido ou a esposa fuma ou fumaram, também cabe esse rastreio e toda a questão laboratorial. E aí sim, questões hormonais, oligoelementos, vitaminas, colesterol, glicemia, enfim, toda essa pesquisa para fazer uma prescrição também de saúde, de orientação para esses pacientes, para ter uma vida mais longa com qualidade de vida. Perfeito. Tem alguns faltando no meu, já percebi aqui nessa sua resposta, nos meus 49 anos. Então vamos em frente. Vamos seguindo. Por favor, doutor Tomás, explica pra gente o que é esse exame de score de cálcio que o doutor Marcelo acabou de falar. Bom, veja, a tomografia, né? Ela evoluiu bastante em diversos aspectos. Quando você faz uma angiotomografia, de repente, tem aquela, como o Marcelo falou, score de cálcio, é um exame. Vai contabilizar de cálcio, só. rastreio. Ele É o vai rastreio, rastrear. é o Certo. rastreio, tá certo? E a angiotomografia coronária é outro exame. O que a gente faz correntemente, né, de um fluxo maior, é exatamente, como você falou, o score de cálcio. Nem sempre, Marcelo, a gente tem uma correlação do score de cálcio com doença coronária. Nem sempre, né? É lógico, se você faz um score de cálcio e encontra que na artéria, na aorta, né, o cajado aorta, naquelas artérias principais, você já tem a presença de cálcio, com certeza você já pensa que essa pessoa pode ter também uma doença coronária avançada, né? Aí você vai investigar. Investigar como? Aí, bom, pedir uma prova funcional, um teste comédia, uma cintilografia, mas não tenha dúvida que é um exame bastante utilizado e que vai fazer a medicina preventiva. O que eu queria deixar mais à vontade em relação ao check-up, quando você faz um check-up, digamos, chega com você ou comigo, para fazer uma avaliação desses exames e faz um check-up do coração, ou clínico geral, você, de uma maneira geral, você está vendo o coração. Quando o paciente chega no meu consultório e eu peço uma avaliação cardiológica, ele tem que entender que nessa avaliação cardiológica ele está avaliando também o cérebro. Por quê? Muitas doenças, né, que acontecem no coração, aterosclerose, né, arritmias, baixo fluxo, está acontecendo no cérebro também. Por vezes está acontecendo também no rim, aterosclerose, nas pernas. Então, você quando faz um check-up cardiológico, você já, com certeza, avalia muita coisa. E o que Marcelo falou, extremamente importante. Dentro desse check-up, e buscando mais uma vez, até de forma redundante esse termo individualização, as metas terapêuticas dependem também dos achados do teu estilo de vida. O que é que eu vejo hoje? A prescrição de saúde, sair com prescrição de X dias, X horas de atividade física aeróbica, de atividade física resistiva, trabalhar essa questão do sono, da higiene do sono, buscar um sono adequado, buscando até essas métricas do sono, fundo profundo, sono REM, não REM. Então, ter dados mais concretos e objetivos, eu consigo prescrever e convencer aquele indivíduo a mudar o estilo de vida.
mais que a gente fale, ter dados objetivos facilita muito nosso dia a dia É o na relógio, né? prescrição de exercício e de estilo de vida, né? Esse relógio, ele fala a verdade nua e crua. É duro, viu? É interessante que eu tenho prescrito o uso desses wearables, né? Seja o anel, as pulseiras ou os próprios relógios, Uhum. né? Como isso tem mudado a vida dos A pacientes. percepção A da realidade que percepção. você não tinha, né? Exatamente isso. Opa, como eu achava que dormia bem, durmo super mal. Ó, quanto tempo no sono não REM, o sono não REM, né? Quanto tempo de sono, de duração de sono. E aqui cabe só um detalhe para quem nos escuta, né? É na hora do sono que a gente tem a limpeza geral do nosso organismo. Aquele caminhão de lixo que passa na madrugada. É na hora do sono que a gente reorganiza toda a nossa saúde. Então, dormir bem não é só quantidade, mas qualidade de sono é importante. E hoje em dia, esses wearables, essas pulseiras, anéis e relógios, têm ajudado muito a gente. Eles têm trazido esses dados para o consultório, a gente tem discutido, ó, como está a qualidade de sono, olha como está isso, olha teu VO2, como está baixo, a gente precisa melhorar esse VO2. Enfim, olha quantos passos você dá por dia. E hoje tem estudos já mostrando que 5.000 passos por dia, dá em torno de 4,5 km, já reduziu em quase 60% o risco de todas as causas de mortalidade, inclusive cardiovascular e não cardiovascular. Então, ter dados que te mostram essas métricas vai te ajudar a mudar teu estilo de vida. Eu acho que é esse o papel principal. A gente mudar o estilo de vida e aí ver os exames complementares para complementar uma história, exame físico, ou seja, uma anamnese, uma consulta, para a gente ter uma longevidade. Eu tô rindo aqui porque meu marido tenta me convencer todo dia a usar a pulseirinha. E eu digo, eu não quero ver essa realidade, é muita realidade, eu não quero saber como está o meu sono, deixa eu achar que tá bom. Mas você trazendo dessa forma é muito interessante, porque realmente a gente tem dados objetivos para tratar, ou, na verdade, para trabalhar diretamente com ações preventivas, Não né? tenha dúvida, né? Mas essa informação de Marcelo é excelente. Mas no consultório, né, Marcelo, você consegue adiantar um pouquinho isso, né? Uma das perguntas que eu faço rotineiramente na minha consulta: você dorme bem? Ah, durmo, doutor, durmo. E você não tem uma coisa palpável, né? Aí você pede a polissonografia, tá certo? A coisa importante também nessa pergunta é quando a mulher está junto. O doutor, ele ronca muito. Ele ronca demais, ele se acorda demais, ele faz apneia, né? Aquela parada durante o sono, né? Então, isso é uma coisa bastante frequente no consultório Aham. e que a qualidade de sono é fundamental. Você acordar bem é tudo, não tenha dúvida. É Quando a gente sonho. fala de check-up e aí fala da individualização, nem mais nem menos, acho que essa pergunta foi muito boa. Antigamente, aquele conjunto de sinais e sintomas que dariam a síndrome, hoje a gente consegue dar um diagnóstico. Então, por exemplo, uma diarreia hoje. A gente tem hoje um estudo coprológico funcional. Síndrome de vazamento intestinal, leak gut, né? Várias intolerâncias alimentares, deficiência de uma enzima DAO, que dá o flush facial pós-vinho. Ou seja, o que antes era um diagnóstico sindrômico, hoje, através do check-up de exames, eu consigo dar um diagnóstico etiológico. Então, é muito importante isso. Quando eu falo de insônia, não é a síndrome de não dormir bem, e sim diagnósticos precisos, seja apneia do sono, seja síndrome das pernas inquietas. Então, assim, o check-up vem para a gente dar nome àquele conjunto de sinais e sintomas. Hoje não cabe mais aquela guia de solicitação que é só marcar xizinho. Que eram os exames básicos e você ia lá, marcava os exames, o xizinho. Você tem que realmente avaliar da cabeça aos pés, o psicológico e todo um contexto para dizer assim, quais os exames que aquele paciente É precisa. que vai mudar o curso da vida dele. Perfeito. Então, não é só uma diarreia. Qual é a causa daquela diarreia? Não é só uma insônia. Pode ser uma apneia do sono. Então, o check-up vem para acrescentar e dar nomes e tratamentos a essas queixas. Eu queria aproveitar aqui e trazer o seguinte: é muito comum, na nossa rotina, inclusive, a gente pegar mulheres, atender mulheres mais velhas. Eu trabalho com mama, né? Então, exames de mama, e numa faixa etária bem mais à frente, e que estão ali fazendo exames da prevenção de mama.
e que a gente acaba detectando doenças extremamente precoces, iniciais, e elas tratam e continuam seguindo. E existe sempre a polêmica de quando parar. Quando é que a gente vai, a partir de que idade a gente só vai realizar exames se tiver com sintoma, mas não vai mais realizar exames do check-up, porque o check-up é isso, é fazer exames quando você ainda não está sentindo nada. Então, existe uma idade para parar, existe um momento quando é que a gente define que a gente não continua mais fazendo o nosso check-up periódico. Eu acho que as sociedades vêm para trazer um marco populacional. Aí, mais uma vez, a gente vai individualizar. Eu acho que esse ano tivemos alguns casos, não é, de senhoras nonagenárias em que a expectativa de vida dela é maior que 5 anos e a base fundamental para prosseguir ou não é a questão cognitiva e funcional. Se eu tenho uma senhora, caso recente nosso, 93 anos, cognição, que é a memória, ótima, funcional, totalmente independente. Melhor que eu. Por que não fazer um rastreio oncológico de mama? E aí diagnosticamos, era inicial, Mirella com mamotomia, já resolveu. E por que essa paciente não chegar aos 100, aos 105, aos 110 anos? Quando estava contando a Mirella aqui, outro caso, uma paciente de 92 anos, totalmente funcional, cabeça ótima, e tem uma anemia, carência de ferro, um pouco de sangue nas fezes. E aí eu fiz a colonoscopia dela. Fiz a colonoscopia, era um câncer de cólon, e tratamos, e ela viveu até os 102 anos. Então, por que não poder oferecer a essa paciente 10 anos a mais com qualidade de vida? Então, o que nos guia hoje não é mais a idade cronológica, é a idade biológica e uma expectativa de vida maior que 5 anos naqueles indivíduos que têm cognição e funcionalidade. Por outro lado, tem indivíduos de 60 anos que eu já coloco o pé no freio. Esse não tem mais indicação nenhuma de fazer exames mais invasivos, porque não vai gerar um tratamento. Então, é a individualização e o princípio maior é a idade biológica, muito mais do que a idade cronológica. A gente precisa acabar com o estereótipo de que o indivíduo de 90 anos vai chegar com a dificuldade de deambular, com o uso de bengalas ou andador, e sim indivíduos que podem ter uma expectativa de vida e ultrapassar os 100 anos. Muita gente acha que infarto acontece de repente, mas frequentemente o corpo já vinha dando sinais. Hoje conseguimos identificar risco cardiovascular muitos anos antes do evento acontecer. Doutor Tomás, é relativamente comum vermos pacientes saudáveis realizando um check-up e descobrindo uma doença importante. Como alguém sem sintomas já poderia estar em risco? Veja, Mirella, essa sua observação é muito importante. Eu tenho um estudo que eu participei já há muitos anos, que 80% dos pacientes que infartam, 80%, eles têm sinais premonitórios que não são valorizados, por vezes pelo próprio médico, dor, uma colecistite aguda. Você apresenta dor, uma cólica biliar, e por vezes chega na emergência, não é cólica biliar, é infarto. E o contrário também acontece. Esses sinais e sintomas, dores nas costas, é coluna, não é a coluna, falta de ar, não é porque faz tempo que eu não faço exercício, então o fôlego não está legal, o fôlego está curto. Esses são sinais premonitórios e que, por vezes, isso evolui, tá certo, e leva ao infarto. Um grupo de pacientes que é muito suscetível a isso são os diabéticos, né? Lembrar a atenção que o paciente diabético, porque a diabetes é uma doença que ela vai destruindo as terminações nervosas de todo o corpo, não é só do coração, não. A gente só tem dor se houver uma estimulação nervosa, né? A dor acontece por isso. Então, no coração, a isquemia, a hipóxia, a falta de oxigênio leva a dor no peito. Então, os pacientes diabéticos, eles têm essa destruição, esse acometimento das fibras nervosas do coração e a dor não aparece. Por vezes ele está infartando e não sabe que está infartando. É importante, até para não assustar quem está nos escutando, quem está nos vendo, né, quem está participando desse momento, eu falo muito isso em consultório, tá? Tanto a doença neoplástica quanto a doença cardiovascular, ela começou 15, 20 anos antes.
Então, para não assustar que essa doença coronariana, esse infarto, ele surgiu de uma hora para outra, não. Ele começou 15, 20 anos atrás. Daí essa necessidade do acompanhamento, do controle das comorbidades, do controle da pressão, do controle dos fatores de risco, redução da obesidade, exercício físico, controle da pressão arterial, controle de metas de colesterol, desinflamar esse indivíduo. E hoje essa inflamação, tem até um nome chamado inflammation, associado com o envelhecimento. Hoje se fala até nos quadros demenciais, nos declínios cognitivos, como Alzheimer, são esses corpos inflamados por muitos anos. Então, a sua doença de hoje, ela começou 20, 25 anos atrás. Daí a importância do acompanhamento e de check-up. Em relação aos exames mais avançados em cardiologia, se a gente for falar de uma ressonância cardíaca, de uma cintilografia de miocárdio, ou uma angiotomografia, ou até mesmo um cateterismo, quando é que está indicado que o paciente passe, quando é que você, na sua prática, doutor Marcelo, solicita que o paciente vá para esse passo, além do check-up básico, que seria da esteira, do ergomédico, não é? Eu acho que tem 2 critérios importantes. Mais uma vez, pode me corrigir, nessa autoridade cardiológica, que é a avaliação funcional, tá? Paciente de baixo risco, teste ergométrico, paciente moderado a alto risco, se faz cintilografia miocárdica. E associar com o estudo anatômico, ou seja, o score de cálcio, que é um exame de tomografia sem contraste, ou a angiotomo, então juntar o teste funcional e anatômico vai ajudar muito na decisão de fazer um cateterismo. Então, é juntar esses 2 pilares para tomar essa decisão. Nós tivemos recentemente a pandemia, né, da Covid. Então, quantos pacientes eu atendi no consultório, não vou enumerar, mas pacientes com queixas relacionadas ao coração, de falta de ar, entendeu, Marcelo? Dispneia. Aí vocês examinam, o exame clínico é normal, a ausculta é normal, ecocardiograma normal. Aí quando você pede uma ressonância do coração, que é a indicação formal para esses pacientes, aí está lá uma área de fibrose no coração. 5, 6, Cicatriz. 7, exatamente. 5, 6, 7% do músculo. Então está ali, a Covid, ela afetou o coração, mas a ressonância é um exame espetacular, extraordinário. Não é exame de volume, mas honestamente falando, você é esquecido. Outro dia eu recebi uma ligação de um colega perguntando como é que se pedia uma ressonância do coração, porque ele nunca tinha pedido e se fazia aqui em Recife. E o colega cardiologista. Você imagina a desinformação. Mas no nosso meio é pouco frequente, entendeu? Infelizmente é isso. Atletas. Hoje todo mundo está correndo. Eu moro ali na frente da Jaqueira. 4 da manhã, 5 da manhã já tem vários grupos e são todas as idades de diversas categorias, vamos dizer assim, de gêneros. E a gente tem hoje uma preocupação. Como é que o atleta, principalmente o de alto impacto, e aí eu falei da corrida, mas a gente pensando no aeróbio mais pesado, como é que ele pode se preparar para isso? O que é que a gente pensaria num check-up de um atleta de alto impacto? É importante entender o que esse indivíduo, esse paciente quer. Ele quer uma corrida recreacional ou quer uma corrida já mais profissional, seja uma semi-maratona ou uma maratona. Aí engloba um outro cuidado, que é o cuidado multidisciplinar. Não dá para correr uma meia maratona ou maratona se não tiver uma orientação nutricional, se não tiver uma orientação de um fisiatra, se eu não entender o histórico de risco desse paciente, ou seja, não é incomum a gente ver morte súbita em atletas. Então, provavelmente esse paciente ou tinha um histórico familiar de doença coronariana, ou tinha o que a gente chama de uma hipertrofia desse coração, que a gente chama de miocardiopatia hipertrófica, que deixa esse coração mais favorável à arritmia, que se chama arritmogênico, né? Então, se quer ser recreacional, os 5 km, 10 km, tá ok. Mas passou disso, sempre é importante uma avaliação multidisciplinar. E a preocupação dos corredores, e aí já buscando um pouquinho esse wellness, é atenção ao uso de reposição hormonal nessa fase, tá? Principalmente doses elevadas, buscando níveis elevados de testosterona, tá? Nesse caso, a reposição em doses elevadas deixa o sangue mais viscoso, mais trombogênico, para trazer uma beleza por fora, por dentro a gente pode estar aumentando o risco de doença cardiovascular. Então, uma boa orientação, uma equipe multidisciplinar, eu acho que é fundamental para esses indivíduos que querem, desde
de sair da fase recreacional até a fase maratona ou Ironman. É muito bem descrito pelo doutor Marcelo os cuidados que você deve ter quando vai praticar uma corrida. Mas eu acho interessante esse momento atual que estamos vivendo é que o consumo de álcool hoje no mundo caiu de forma drástica, não é? E hoje a questão do tabagismo também reduziu muito, principalmente no nosso país. Então acho que tem esse benefício com esse cuidado, estou concordando plenamente, não banalizar, mas quer correr, se prepare para tal, faça uma avaliação clínica. Mas eu acho que a corrida também trouxe uma redução importante de 2 fatores de risco, não só para a doença cardiovascular, como também para a doença neoplástica, que foi o álcool e o cigarro. A redução importante e o que está por trás é o estilo de vida, né? Hoje, o corredor hoje dorme mais cedo, acorda mais cedo, tenta se alimentar melhor. Então, assim, eu acho que exercício, uma boa assistência, uma boa avaliação, acho que é fundamental. E se quer buscar atividade de alta performance, aí é uma equipe multidisciplinar. Então, eita, conversa boa. A gente ficaria aqui ainda mais um tempão. Tem tanto assunto que a gente poderia trazer interessante. A gente vai ter que marcar um segundo episódio. terceiro módulo disso aqui. Mas Sem a precisamos terminar. E eu gostaria de pedir a vocês que deixassem uma mensagem para a gente finalizar aqui sobre a importância da prevenção. Doutor Tomás. Bom, o que nos roubam anos de vida? Primeiro, número 1, cigarro, tabagismo, né? Depois vem a pressão alta, diabetes, o sedentarismo, eu considero como doença. Isso tem outras pessoas que eu considero como doença. Então, essas situações realmente nos roubam anos de vida. Então, para você ter uma qualidade de vida, uma longevidade maior, controle bem sua pressão arterial, se for hipertenso, controle ou não pressão arterial. Não fume. A bebida hoje é considerada a pior droga do mundo. E não tem dose não, viu? Esse negócio, não, eu tomo pouco, não existe isso não. Então, beba com moderação ou não beba, isso aí é uma questão muito pessoal, mas tem que respeitar e pratique atividade física. A alimentação é o pilar importante. Para mim, a alimentação está em primeiro lugar. Tudo que vier, vem como complemento. Eu aconselho que, na verdade, que todos nós sigamos esses caminhos. Então, é claro que a longevidade chegou, nossa pirâmide inverteu, tem mais idosos do que jovens no nosso país. E eu queria deixar 2 recados. Primeiro recado, baseado no tripé de saúde. Uma boa qualidade de sono, uma alimentação com a base alimentar rica em proteínas. Isso mudou completamente a orientação nutricional de proteínas. Foque na proteína e uma boa qualidade de sono. Então, sono, exercício e alimentação, essa é a base para a longevidade, junto com a avaliação e um check-up individualizado e bem realizado. E, sobretudo, com a clínica de confiança. Muito obrigada. Então, a principal mensagem é entender que check-up não é uma receita pronta. O exame depende da pessoa certa, na fase certa da vida. E prevenção não significa procurar doença, significa preservar a autonomia, qualidade de vida e envelhecer bem.